vaidade que eu vou falar aqui. Não vai lá agora, olha aí. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Certamente você já ouviu essa frase na sua infância. E não é só historinha, não. Faz muito tempo que as pessoas buscam a beleza. Mas até que ponto isso é saudável? Cleópatra, Narciso. Ao longo da história humana, podemos encontrar vários exemplos em que a beleza era exaltada. Com o avanço da tecnologia e as profundas mudanças nos padrões estéticos da sociedade, esta busca se tornou mais fácil e acessível aos pobres mortais. Atualmente, nós estamos sendo bombardeados pela mídia com um culto ao corpo perfeito. Existe até uns transtornos no que diz respeito a isso. Então, é natural que muitas vezes o paciente, vendo sites específicos de cirurgia, eles idealizem um corpo perfeito e vêm até a gente. Cabe ao cirurgião conscientizar esse paciente de que muitas vezes a coisa não é exequível ou não funciona como ele pensa, como ele gostaria. Então, esse culto perfeito não pode, esse culto ao corpo perfeito não pode gerar uma situação extrema, de vaidade extrema. Isso aí chega a beirar o patológico e é muito ruim. O caso da Sônia não chega a ser tão sério assim, mas aos 33 anos ela já se submeteu a 2 intervenções cirúrgicas. Tudo isso para melhorar a aparência. A primeira eu fiz quando eu tinha 19 anos. Eu fiz redução mamária, tirei 900 gramas de cada mama e fiz uma lipoescultura quando eu tinha 19. Agora fiz novamente, aos 33 anos. Eu coloquei prótese mamária, pus 240 em cada mama e fiz uma abdominoplastia, porque eu já tive 3 gestações. Mas Sônia, o que te motivou a enfrentar a mesa de cirurgia 2 vezes? Naquele tempo, os colegas falavam muito, caçoavam muito da minha forma de ser, né? Porque aqueles peitos me incomodavam e incomodavam o outro também. Além de me incomodar, porque eu era bem fortinha. Então, a mama que mais me incomodava era a mama. Então, quando eu fiz a mama, foi o melhor dia da minha vida. Agora foi que eu já tive essas 3 gestações e hoje tenho 2 filhos. Então, foi motivou o quê? Que a mama estava pequena e o meu abdômen não estava bacana, porque foi 3 cesáreas. Uma atrás da outra, então meu abdômen não estava legal. O Brasil ocupa o 2º lugar na realização de cirurgias plásticas no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. As motivações são as mais diversas, mas o paciente deve ficar atento aos riscos envolvidos em cada procedimento. Toda cirurgia tem riscos inerentes a todo e qualquer ato cirúrgico. Exemplo, um choque anafilático, uma trombose venosa, uma embolia pulmonar, complicações cicatriciais, por exemplo. Mas existem riscos que são inerentes a determinado ato cirúrgico. Por exemplo, uma perfuração de alça de intestino numa cirurgia de lipoaspiração, dissolver em lipoaspiração. Então, cabe ao profissional que vai operar, novamente, conversar com o paciente, esclarecer, determinar e colocar para ele de viva voz e até por escrito, em termos de consentimento pós-informado, para que ele tenha noção absoluta do que ele está prestes a realizar, ao risco que ele vai correr. E que muitas vezes não vai adiantar chegar no cirurgião e pedir o nariz daquela modelo ou a cinturinha daquela atriz. Não é assim que funciona. Nós temos que garantir a harmonia corpórea, isso é importante. E a cirurgia plástica, apesar de que juridicamente está sendo tratada como uma coisa de fim, não é verdade. A cirurgia plástica ainda é de meio, esse é um conceito. Então nós temos limitações próprias do ato cirúrgico e do manequim que está nas nossas mãos. Mas o que a Bíblia fala sobre o excesso de vaidade? Quando ela se torna prejudicial aos olhos de Deus? A vaidade é, inclusive, um dos 7 pecados capitais, né? Então, a vaidade é pecado, nesse significado, né? De ostentar, de querer se vangloriar, de se sentir melhor do que o outro. O problema são os extremos. Os extremos sempre são perigosos e é onde a gente chega mais rápido, mais fácil.
rapidamente a gente se torna um radical xiita e rapidamente a gente se torna uma pessoa totalmente voltada para si mesmo, né? O equilíbrio é a palavra de ordem sempre, né? A Bíblia é um livro de equilíbrio, de harmonia. Harmonia que a Sônia afirma ter encontrado. Agora eu acho que eu não faço mais. Já está ótimo, não vou mexer mais, tenho certeza, não quero mais porque é doloroso. É penoso a primeira semana do pós-operatório, é doloroso, a recuperação é lenta. Então eu acho que o corpo ideal, eu acho que eu já estou chegando nele que eu esperava. Se você aí de casa pensa em fazer alguma modificação corporal, fique atento às dicas do Dr. Francisco. Ele tem que estar consciente do que pretende fazer, se ele pode ao chegar no resultado almejado, isso é importante, e cabe ao cirurgião conscientizar ele disso, porque, como eu falei anteriormente, ele vem bombardeado de informações, muitas vezes não médicas, de revistas ou sites não médicos, não credenciados, que dão informações, e ele não tem conhecimento técnico de como aquilo é executado. Então, ele tem que estar consciente disso. E uma vez decidido que vai fazer uma cirurgia plástica, ele deve procurar um profissional bem qualificado, o qual vai fazer uma boa avaliação, operar em um centro médico adequado, para que ele possa ter um resultado satisfatório. E lembre-se, muitas vezes a maior e melhor mudança a que podemos nos submeter é a interior. Uma passagem que eu gosto muito da Bíblia que fala sobre essa questão do exterior está em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 3. Não seja o adorno da mulher o que é exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala, mais uma vez, que a nossa prioridade não deve ser cuidar excessivamente do que é externo. Se você cultiva um espírito manso, como diz aqui, um espírito manso e tranquilo, um espírito de humildade, né, de servir o outro, naturalmente você será uma pessoa bonita.